Quase pegando no sono, me ligam aqui da rádio. Barão, fique esperto, porque você pode ser convocado mais cedo, porque há possibilidade, tem boato de que o Lula pode ser preso e tudo mais. Todo mundo passou a madrugada, já tinha dormido Já quase tinha nada, uns né? dias, né? O que deu credibilidade a esse rumor, né, Barão? O que deu credibilidade? O fato de que o blog da Cidadania, que é assinado pelo Eduardo Guimarães, ele acertou muito, ele foi muito preciso quando ele divulgou com alguns dias de antecedência a prisão coercitiva do Lula. Antes de começar a edição, quero pedir a você que considere apoiar o blog da Cidadania com vistas à última batalha deste país contra a extrema-direita, que já começou com o julgamento de Bolsonaro e só chegará ao fim ao término da eleição do ano que vem. Eu, Eduardo Guimarães, criei um site político em 2005, exatos 20 anos atrás, para externar minhas análises, mas eu era empresário da área de comércio exterior. Antes fora industrial, mas ao começar a falar publicamente de política, minha visão atraiu muitos leitores. O site se chamava Blog da Cidadania. Devido à minha visão de que o caminho para o Brasil era pela esquerda, atraí muito ódio. Meu trabalho atraiu a atenção do então presidente Lula no seu segundo mandato. Eis que em 2010, no dia 25 de novembro, participei de uma entrevista com ele no Palácio no Planalto. Em abril de 2014 também, em janeiro de 2016 no Instituto Lula, também em 2022 em um auditório, já na véspera da campanha eleitoral, em que ele votaria para o terceiro mandato também, e em 2019 também, quando ele estava preso. Fui o último jornalista a entrevistá-lo e no dia seguinte à entrevista ele foi libertado. Em 2017, fiz uma reportagem que mostrou que Lula seria alvo da 24ª fase da Lava Jato, seria preso e conduzido coercitivamente. Eis que a direita e sua mídia finalmente destruíram a minha vida profissional. Tive que parar minha empresa e então só me restava o site Blog da Cidadania para sobreviver. Esse site foi destruído pelo então governador João Dória, que me impôs uma indenização de R$50 mil corrigidos por um erro de uma pessoa que alimentava o site para mim com notícias. Tive que passar a viver do canal do YouTube e hoje eu luto para manter a minha filha, que é doente, e fazer meu papel como comunicador que o destino me impôs. Preciso da sua ajuda, da ajuda do público, para continuar o meu trabalho. Sua audiência e sua eventual doação me ajudarão a continuar o trabalho cujo mérito é reconhecido por 500 mil de inscritos e por importantes figuras da vida nacional. Eduardo, eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de abril de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, a saga de Glauber Braga emoldura uma luta épica de um verdadeiro herói brasileiro. Em um momento em que a política nos tem trazido tão poucos exemplos edificantes, Glauber Braga se mostra um herói, um campeão da justiça e da verdade contra um mafioso que tenta excluí-lo do parlamento por conta de suas ações contra a corrupção das emendas parlamentares. Eu não poderia deixar de vir apresentar pessoalmente esta reportagem histórica sobre a luta desse homem em prol do nosso país, algo que muitos poucos políticos fazem com uma coragem que está virando o jogo. E é essa reportagem que você vai ver agora. Eu estou em greve de fome há 3 dias, 8 horas e 50 minutos. Eu sou Glauber, estou aqui nesse momento no plenário onde o Conselho de Ética recomendou a cassação do mandato. Você que não me conhece,
pode dizer, está querendo aparecer. E é isso mesmo. O que está acontecendo aqui precisa aparecer. O que está acontecendo na Câmara nesse momento precisa ser conhecido pelas pessoas. A tentativa de cassação do mandato tem uma relação direta com a articulação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. É ele, pelas denúncias que o mandato vem fazendo em relação ao orçamento secreto. Arthur Lira acabou de comprar uma casa de 10 milhões de reais, que não casa com a sua declaração de imposto de renda. A gente vai continuar aguentando esse manejo de bilhões de reais daquilo que se convencionou chamar de orçamento secreto? Eu estou sendo perseguido e aqui na Câmara todo mundo sabe disso. E evidentemente os nossos inimigos sabem disso por essas denúncias que o mandato tocou. Eu poderia simplesmente ir para minha casa e aceitar essa decisão do Conselho de Ética, mas eu não aceito. Eu não aceito e sei que muita gente não aceita, porque hoje estão calando a minha voz, mas amanhã vai ser a voz de outra pessoa que venha se insurgir contra essa prática corrupta do orçamento secreto. O Lira tem muito poder, Arthur Lira tem muita grana, mas ele não pode tudo. Ele não pode comprar o que está aqui na minha cabeça. A preocupação é que, de fato, como nunca houve alguma perda de mandato por conta de um caso de agressão, de que isso possa gerar outros casos. Então, é aquela coisa, né? Ainda que não sejam aliados de Glauber Braga, outros deputados poderiam se preocupar diante desse precedente que seria gerado. Nesta quarta-feira, uma semana de que o deputado Glauber Braga está aqui no plenário 5 da Câmara dos Deputados fazendo greve de fome, em protesto contra a decisão do Conselho de Ética de cassar o seu mandato. A gente pode ver, a entrada está bloqueada, do outro lado seguranças controlam quem entra e quem sai da sala. Isso foi autorizado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Assim, só pode entrar quem o deputado Glauber Braga autoriza. A cassação de Glauber Braga era dada como certa. Não havia praticamente nenhuma dúvida, havia uma grande maioria de deputados do Centrão. Na verdade, o Centrão colocou o seu peso na cassação de Glauber Braga e o resto da direita, evidentemente, que foi atrás, porque o Glauber sempre foi um deputado muito combativo e ele enfrentou, basicamente, o Arthur Lira, o grande chefão da Câmara dos Deputados. E a coragem de Glauber Braga ao resistir dessa forma épica, dessa forma quase heróica, não é? Pode-se dizer, pode-se usar sem medo o adjetivo herói para ele, porque o que ele está fazendo é para dignificar a política brasileira, é para mostrar que não há só bandido na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, na política brasileira. O Glauber luta contra as emendas parlamentares do orçamento secreto. Essas emendas que agora a Polícia Federal está descobrindo que estão financiando a corrupção. Porque como o orçamento secreto, ele permite que sejam concedidas emendas pelo governo em caráter impositivo, ou seja, que o governo tenha que dar essas emendas, dar esse dinheiro para os deputados, para os senadores, sem saber para quem está dando e para que está dando. Isso é obra do Eduardo Cunha, lá em 2015, não é? 2016. Então, na verdade, isso virou um redemoinho, um buraco por onde toda a corrupção entra, não é? Um ralo para o dinheiro da corrupção que
que está sendo agora investigado pela Polícia Federal. E o Glauber confrontou o Arthur Lira, um chefão corrupto que está até hoje aí gastando tudo que roubou ao longo da sua carreira política. O Glauber denunciou esses dias que ele comprou, como você viu, uma mansão de 10 milhões de reais, sendo que a sua declaração de bens à Câmara dos Deputados, quando ele disputou o atual mandato, não dizia que ele tinha recursos para comprar um bem como esse. Bom, o fato é que o estado de saúde de Glauber Braga, por conta da greve de fome que ele declarou e está exercendo com uma tenacidade e uma serenidade que está espantando o país e o mundo, até no exterior já se fala desse caso, tudo isso está virando o jogo, como você vai ver nesta edição. O estado de saúde de Glauber Braga gera preocupação após dias de greve de fome. A saúde dele tem gerado crescente preocupação, como informou sua assessoria, e ele está em greve de fome desde 9 de abril. Imagina, desde 9 de abril, nós estamos no dia 16, ele está sem comer todo esse tempo. E o Glauber apresenta sinais de fraqueza já após 139 horas de greve de fome. Isso ontem, né? Veja, já se passaram mais 24 horas. Ele está acampado na Câmara, como você viu, sem comer, e ele já perdeu até agora 4 quilos. 4 quilos em uma semana. 4 quilos em uma semana é muita coisa. É algo praticamente impensável. O Hugo Mota, presidente da Câmara, já deu a ele uma primeira vitória. Ele fiscaliza, ou seja, ele monitora a rotina e agora ele restringiu o acesso a Glauber Braga, mas não para impedir que as pessoas cheguem a ele. Veja, o esforço e o sacrifício do Glauber obrigou o presidente da Câmara, que vinha ignorando o caso, a se mexer, e ele tornou esse recinto da Câmara, onde o Glauber está abrigado, um local exclusivo de acesso a ele e a quem ele determinar. Mesmo no exterior, o Hugo Mota escalou auxiliar para acompanhar o caso. E o Hugo Mota está fora do Brasil, mas de longe acompanha a situação e, segundo aliados de Glauber, Mota tem enviado sua chefe de gabinete, Sabá Cordeiro, diariamente para conferir como está o parlamentar do PSOL, que protesta há uma semana. Então, isso já é uma vitória, porque demonstra deferência a ele, mas vem mais por aí. O PT e o PSOL estão trabalhando furiosamente para um acordo para livrar Glauber Braga. O Centrão resiste, mas essa resistência já começa a cair. Há viés político na cassação de Glauber Braga, diz grupo de advogados que, na verdade, pretendem acionar o STF se essa cassação se confirmar. E é um grupo poderoso de advogados, um grupo de 24 advogados, composto por nomes como o de Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, o advogado talvez mais famoso no Congresso Nacional, divulgou uma nota ontem em apoio a Glauber Braga, que está em greve de fome. E essa manifestação desses advogados vai permitir uma situação que vai ser muito incômoda para aqueles que querem caçá-lo. Veja só, mais um ministro do Lula também visitou o Glauber durante a greve de fome. Então você tem vários poderes. O Glauber, ele está começando, no começo ninguém queria se meter, o governo não queria se meter, ninguém queria se meter, porque ia causar problema com o Centrão, tal, mas a força, o ato do Glauber, a serenidade que você viu
com que ele se manifesta, a tenacidade. Você imagine o que é passar todo esse tempo sem comer. A fome causa dor, minha amiga, meu amigo. Eu posso atestar isso, mas isso é outra história que não cabe agora. Intelectuais divulgam manifesto em defesa do mandato de Glauber Braga. É um movimento cada vez maior, artistas, celebridades da área cultural se manifestam pelo Glauber. O pessoal esquece a divisão interna e se une para tentar salvar o mandato do Glauber. E as centrais sindicais também divulgam carta em defesa do mandato do Glauber. O pessoal organizou uma roda de samba em defesa do mandato do Glauber. O líder do PL na Câmara já também fraquejou. Diz que pessoalmente é contra a cassação de Glauber Braga. O Sóstenes Cavalcante diz que a medida é um exagero e deveria ser usada para casos graves. Isso é uma rachadura na blindagem da cassação de Glauber muito importante. E eles já começam a querer negociar. Você vai entender. A cassação de Glauber esbarra no fator Lira. Veja só, sem resposta, Hugo Mota, após a cassação de Glauber avançar na Câmara, o pessoal tem procurado lideranças, tal, mas o Lira é que está bancando esse processo. Muito bem, minha amiga, meu amigo. Ele está bancando esse processo e aí ele confessa que está por trás da cassação. O Centrão fez um pedido absolutamente... não é só indecoroso, é nojento, não é? Porque o Arthur Lira quer que o Glauber grave um vídeo pedindo desculpas. Então, a agressão aqui, essa é a prova, veja só, essa é a prova de que ele não está sendo cassado por ter expulso da Câmara, ter pego pelo colarinho um membro do MBL e colocado para fora da Câmara. Não é essa a razão. A razão é a raiva, o ódio que o Arthur Lira tem dele por tê-lo chamado de ladrão. Você veja bem, é um deputado expulsando o outro do parlamento por razões pessoais. Isso não está em lugar nenhum do regimento interno, da Constituição, de lei nenhuma. Bom, o fato é que os ministros do Lula já sinalizam que o caso vai ser judicializado se for até o fim. E o STF pode, com muita tranquilidade, reintegrar o mandato de Glauber Braga, e isso colocou a situação em uma nova perspectiva. Você sabe o que aconteceu? Ontem, em greve de fome, o Glauber recebeu visita de deputados do Centrão. Eles já estão aí fraquejando, o jogo virou e a cassação do Glauber virou um mico para essa gente. Eles não sabem mais o que fazer, porque realmente ficou escandaloso esse caso, e a cassação do Glauber, no fim, vai ser revertida, e eles vão arrumar uma baita encrenca com o Palácio do Planalto e com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, governo Lula e o STF. Então, minha amiga, meu amigo, a coragem do Glauber Braga está vencendo. Depende de nós apoiá-lo. Se você quiser apoiar o Glauber, compartilhe esse vídeo.